Estamos começando mais um programa Direção Espiritual, hoje nos recordando a presença de Nossa Senhora na nossa vida, uma vez que celebramos duas festas importantes para o catolicismo, o Círio de Nazaré no domingo e a festa de Aparecida na segunda. Eu sempre falo que toda vez que nós tocamos na devoção mariana, naturalmente nós estamos pensando em todas as condições humanas, em todas as realidades humanas, naquela mulher que ajudaram na educação de Jesus. Sim, em nenhum momento Deus abriu mão de ter uma presença humana na vida de seu Filho encarnado. Não só lhe oferecendo um ventre, mas também lhe oferecendo um caráter, um jeito de ser. Sim, Nossa Senhora ajudou na educação de Jesus. Toda vez que nós pensamos nessa grande responsabilidade dela, a gente sente vontade de arregaçar as mangas também, para a gente fazer o mesmo em nós. Nós não podemos abrir mão de educar este cristianismo em nós. Ah, tá bom, nós já o recebemos no nosso batismo, mas é igual uma criança que precisa ser educada, que precisa crescer. E Nossa Senhora é essa presença na nossa vida de cristãos que nos recordam que a luta é indispensável para a conquista. O Círio de Nazaré, quem não foi precisa ir. Primeiro que é a maior procissão religiosa do mundo. E é um dos acontecimentos mais impressionantes do ponto de vista antropológico. Ver aquela multidão pelas ruas de Belém me faz ver como deveria ser o cristianismo. Os diferentes estão todos reunidos, minha gente. E até mesmo os evangélicos ficam gentilmente pelas ruas de Belém, dando água aos peregrinos. Sim, Belém tem avançado muito. É uma aula para nós cristãos. Os evangélicos não têm nenhum envolvimento com a procissão, mas têm envolvimento com as pessoas que estão ali. Já é uma forma interessantíssima de participar. Dando água a quem tem sede, ajudando a revigorar a força de quem está cansado. Então, quando eu vejo Belém com aquelas ruas com quase 3 milhões de pessoas, como tivemos este ano, todas elas desejosas de chegarem até o destino final da procissão. Cada um levando no coração aquilo que não cabe a gente julgar. Eu não sei o que cada um leva no coração. Alguns levam pedidos, outros levam agradecimentos. O fato é que todos ali de alguma forma são tocadas pela festa. Uma pequena imagem levando uma outra menorzinha ainda no colo. Jesus é o centro da festa. O Círio é o Natal dos paraenses. E o que é o Natal para nós? É a chegada de Deus menino pelo coração, pela fertilidade, pela vida de Maria e também pela paternidade amorosa de José. O Natal não é outra coisa senão Deus sendo oferecido pelos braços de uma mulher. A sagrada família constituída. Aí é a oportunidade que a gente tem de pensar também em toda a nossa construção afetiva, amorosa, familiar. Por isso que eu digo que toda vez que eu invoco e convoco a devoção mariana em minha vida, eu me recordo das responsabilidades humanas que eu preciso viver para que meu cristianismo dê certo. O cristianismo não poderá crescer dentro do nosso coração sem os nossos empenhos diários. E às vezes nós queremos ser cristãos sem colocar no crivo da educação os nossos desejos, por exemplo, os nossos sentimentos. Nós queremos que o nosso cristianismo cresça, mas sem que ele passe pelo processo doloroso da educação, porque educar é um processo doloroso. Não é fácil para quem é educado e nem fácil para quem educa. Aprender dói, é um sofrimento. Basta você se recordar do tempo que você estava na sala de aula, como era duro aguentar aquele processo ali. E você que ainda hoje precisa viver isso, sabe muito bem que o processo do conhecimento vai exigir esforços diários de você.
Depois no trabalho também, é claro. O sofrimento nunca pode sair da nossa vida, porque ele é o processo pelo qual nós nos tornamos gente. Não é que nós vamos correr atrás dele, não. É que toda vez que ele bate a nossa porta, de alguma forma ele está nos convidando ao amadurecimento. São as lições do Círio de Nazaré. Para mim, para aqueles que já viveram, e de repente pode ser para você que nunca pisou em Belém, mas pode saber que naquela terra existe uma festa especialíssima, muito, mas muito especial, que nos encoraja, que nos convida a viver a coragem. Como essa música belíssima do Altair Veloso, que eu gravei no meu CD, Deus no Esconderijo do Verso. Estrela luminosa, estrela luminosa, a força de vontade em cada coração. Quando um coração está visitado pela força de vontade, ele pode ir longe. O que às vezes nos falta é justamente a vontade. Por isso que Santo Agostinho falava de maneira tão sofisticada da importância de nós fortalecermos a nossa vontade. Sim, acho que a vontade é um território muito sagrado, onde Deus tem acesso à totalidade do nosso ser. É interessante que às vezes a mesma casa você tem vários acessos a ela. Você tem uma porta da frente, você tem uma porta lateral, você tem uma porta do fundo, você tem várias janelas. Mas existe uma porta principal. Ela é mais larga, dá para passar mais gente por ela ao mesmo tempo. Ou então ela faz chegar à sala principal. Eu fico pensando que na nossa vida é a mesma coisa. A vontade, ela significa um pouco essa porta principal da casa. Quando Deus consegue acessar os nossos sentimentos, pode ser que Ele ainda não consiga muito. Os nossos sentimentos não são tão férteis para construir mudanças. A gente é tocado por um tempinho, a gente fica emocionado, mas aquilo passa. Agora, quando Deus entra pela porta da vontade, quantas transformações acontecem na nossa vida. Porque a vontade é o coração da decisão. Pode observar, muitas vezes a nossa vida não vai bem, é porque nós ainda não conseguimos oferecer a Deus a nossa vontade. A gente ainda não educou a nossa vontade. Eu sempre disse isso. Desde quando o Brasil começou a crescer, claro que hoje nós estamos vivendo uma crise terrível, um retrocesso por causa de crises políticas, que agrava cada vez mais a crise econômica. É uma preocupação que a gente tem. Enquanto não se resolver essa crise política, os encaminhamentos para as soluções da crise econômica não vão acontecer. E a gente está cada vez mais mergulhando numa crise grave. Mas quando eu vi o Brasil crescendo na onda, no topo, das especulações, e todo mundo interessado por nós, e o capital estrangeiro sendo investido aqui, melhorando a vida do brasileiro, criando empregos, o dólar numa cotação boa, que facilitava as nossas importações e exportações, enfim, uma vida econômica interessante. Quem antes não tinha acesso ao dinheiro passou a ter, melhorou a vida de muita gente, mas uma coisa não aconteceu. A gente não educou o desejo do povo. Não adianta a gente ter dinheiro, senão a gente vai gastar esse dinheiro de maneira errada. O que nos faz gastar o dinheiro de maneira proveitosa é a educação do desejo. Desejo de conhecimento, desejo de crescer, desejo de não ficar ali eternamente deitado num berço esplêndido, como diz o nosso hino, recebendo o que vem de cima. Eu não quero ficar eternamente dependendo do governo. Eu quero ter o meu desejo educado para eu querer cada vez mais avançar. Eu ser retirado de uma linha de miséria, claro, mas não para ficar eternamente mantido pelo outro. Não, para me dar condições de ir atrás dos meus sonhos. Eu sair de uma condição que não me favorece para eu ter condições de ir buscar o favorecimento de realidades que eu posso conquistar,
com o meu esforço, com o meu estudo. Então não adianta o povo ter dinheiro, se nós vamos gastar o nosso dinheiro com as bobagens da vida e vamos deixar de investir no nosso conhecimento, na superação dos nossos limites. A mesmíssima coisa acontece com a gente na vida cristã, na vida afetiva, na vida emocional. Se a gente não educa o nosso desejo para a gente querer o que de fato nos faz crescer, não adianta Deus querer por nós. Não adianta Deus querer que eu tenha uma vida boa e me desejar o tempo todo, porque eu sempre gosto de salientar isso. Deus não muda de ideia, minha gente. Deus não acorda mal-humorado e fala, hoje eu quero prejudicar as pessoas. Não. Hoje eu quero... Não. O desejo de Deus para a criatura humana, para a vida criada, é a harmonia. É que essas criaturas cresçam, desenvolvam e se realizem. A realização humana é o desejo de Deus para nós. O teólogo que eu estudei no meu mestrado falava isso. Onde você encontra uma pessoa realizada e feliz, ali Deus está manifestado. E é claro que o oposto também é verdadeiro. Onde existe uma pessoa privada de se realizar e de ser feliz, lá também Deus está gritando para que a gente possa ir lá, fazer alguma coisa por aquela pessoa, para quebrar as cadeias que seguram e impedem aquela pessoa de ir além. Sim, o desejo de Deus para a nossa vida é que nós sejamos felizes, realizados. E eu preciso diariamente investigar se as escolhas que eu estou fazendo favorecem ou desfavorecem esse desejo de Deus na minha vida. E é por isso que Agostinho dizia que o fortalecimento da vontade deve ser o exercício de todo dia. Quem tem vontade fraca não vai longe, não consegue fazer nenhuma dieta. Propõe-se a fazer uma modificação dos hábitos para poder melhorar a saúde, faz 2, 3, 4, 5 dias, no sexto já está desanimando. Por quê? Não fortaleceu a vontade, não gerou ainda uma convicção, ficou só no sentimento, só naquele desejo temporário de mudar a vida para isso, para aquilo, para caber no vestido do casamento que vai usar no sábado. Aí sim, passa 3, 4 dias tomando só água. Mas não é isso que Deus quer de nós. Não é um angu de um dia que engorda o porco. E também não é a falta de um angu de um dia que vai emagrecer o porco. Perdão da palavra, não estou te chamando de porco não, nem a mim, né? Porque o discurso é para mim também. Né, Cristian? Boa noite. Mas não é verdade? O que adianta você fazer uma dieta rigorosa de 2, 3 dias e você não consegue enfiar na sua cabeça o hábito, se você não fortalece a sua vontade, se você não incorpora uma disciplina na sua vida? É aí que está a força da vontade, minha gente. Eu quero estudar, eu quero aprender uma língua. Eu não quero mais não, porque eu já desisti. Só a língua portuguesa e um pouquinho de espanhol já está bom. Mas se você se propõe a estabelecer, se você estabelece para você uma meta, não adianta você ficar emocionado temporariamente com aquela meta. Não adianta você se envolver apenas com os sentimentos, as atmosferas superficiais do seu desejo. Precisa cavucar, sabe? Igual o garimpeiro precisa fazer para chegar até a pedra preciosa. Precisa julgar todos os excessos. Sim, você vai cavando dentro de você até chegar no território da sua vontade. Mas, padre, como é que a gente faz isso? É no dia a dia. É recrutando diariamente a sua vontade. Opa, estou esmorecendo aqui. Eu estou permitindo que o sentimento que prevaleça em mim. Aí eu estou voltando aos velhos hábitos. Não adianta. Nós precisamos. Agora vindo para cá, a gente falando do cansaço que muitas vezes... 99% das pessoas que eu conheço estão cansadas, estressadas. Aí a Cidinha, minha companheira de viagem, dizendo para mim: padre, o senhor sabia que para a gente descansar, somente depois do 15º dia de férias é que a gente começa a descansar? Então estou roubado, eu não tenho nem uma semana. Mas eu acredito nisso, é verdade. Às vezes para a gente poder se desligar, um retiro, por exemplo.
Quando você entra dentro de um retiro, digamos que você vai ficar uma semana de retiro. Somente depois do 3º, 4º dia que você começa a entrar. Leva um tempo. Parece que nós temos tantas carcaças que nós vamos permitindo serem colocadas sobre nós, que depois, quando a gente precisa chegar ao nosso eu original, mais verdadeiro, mais genuíno, enquanto a gente não arranca tudo aquilo, não chega lá. A vontade é a mesma coisa. A vontade é um território que não se conquista facilmente. É uma boa pergunta para a gente. Eu giro em torno da minha vontade ou do sentimento dos meus desejos? Os sentimentos que me ocorrem momentaneamente. Ai, que vontade de fazer isso. Aí eu fico entusiasmado, eu vou lá, eu compro o material, eu começo a estudar. 10, 15 dias depois já começa. Hoje eu vou abrir mão porque eu não posso, não. A vontade não permite indisciplina. A vontade é um exercício diário de olhar para a meta que se tem e não abrir mão da disciplina que precisa ter para chegar ao resultado daquela meta. É por isso, minha gente, que a preguiça é um vício terrível, porque o preguiçoso, ele vai abrir mão da vontade o tempo todo. Nós podemos até dar esse exemplo como se fossem duas forças contrárias. A preguiça puxa para um lado, a vontade puxa para outro. Então você acorda de manhã, você pode ficar movido por essa vontade que te faz ir adiante, buscar os seus objetivos, cumprir a rotina que você se propôs para você ter uma vida saudável, para você ter uma vida equilibrada, e a preguiça vai te puxando o contrário. Até mesmo para a gente poder viver bem com as pessoas, nós precisamos do exercício da vontade. Sobretudo quando as pessoas são difíceis para nós. A preguiça vai nos justificar e vai nos dizer, não faça esforço hoje não. Essa pessoa é chata demais. Agora a vontade vai te motivar a administrar todas as dificuldades que você tem com aquela pessoa. Por isso que essa é uma oração que nós não podemos perder de vista. Pedir ao Espírito Santo que diariamente fortaleça a nossa força de vontade. Divina Mãe... Qual que é o tom? Divina Mãe, estrela luminosa que perpetuou Belém. Guerreira Mãe, nos dias de trevas nas ruas de Jerusalém, olhai por nós nas horas de tristeza, nos momentos de aflição, e derramai a poderosa força de vontade em nosso coração. É guerreira essa mulher. Às vezes nós olhamos para as retratações de Nossa Senhora, né? Sempre com a cabecinha assim. Essa mulher era guerreira, não era brincadeira não. Para ser quem ela foi, para dar conta do que ela deu conta, precisou recrutar mais muito da sua humanidade. E é o que nós precisamos, minha gente. Se nós não recrutarmos essa força de vontade dentro do nosso coração, a gente não dá em nada. A gente desiste no primeiro obstáculo. E nós não podemos desistir, porque essa vida é preciosa demais. Os nossos projetos precisam ser preciosos para a gente poder fazer essa vida ser cada vez mais uma experiência bonita, que vale a pena. Vale a pena a gente recrutar tudo isso que dentro de nós ainda está oculto, para a gente poder se conhecer, para a gente poder ter condições de buscar os nossos objetivos e a gente não se limitar àquilo que a nossa preguiça conseguiu fazer de nós. É muito triste às vezes a gente encontrar pessoas que se limitaram a ser o que a preguiça fez delas. Passou uma vida inteira na preguiça, não recrutou nem a metade do que poderia recrutar. Morrerá sem saber quem poderia ter sido. Ô Cristo, eu estou vendo, a pessoa falou aqui, a Jaqueline, no Twitter, queria saber quem é que está contando a minha vida para o Padre Fábio de Mello.
Toda vez que assisto o programa dele é um sacode diferente. Ô Jaqueline, o que na verdade acontece, minha filha, é que nós somos todos iguais. É muito interessante como, quando nós ousamos falar com sinceridade de uma realidade humana, eu não estou falando daquilo que eu não vivo. Eu preciso combater minha preguiça diariamente. Eu preciso combater todos os obstáculos que me impedem de viver a minha vontade, de chegar ao coração da minha vontade. Porque a minha vontade é que vai ter o poder de fortalecer o meu combate nas minhas metas. Então, essa sensação de que você tem de que eu estou falando a partir da sua vida, que maravilha isso. Porque essa é a minha vida também. Cristo é diferente para você? Não é? Eu fico pensando, eu vejo, já te falei isso uma vez, né? Vejo você tocando tão bonito. Aliás, o Cristo é um dos melhores pianistas que eu já encontrei na minha vida. Não é só pianista, é arranjador. É um homem muito qualificado do ponto de vista musical, além do humano. Mas você estuda desde que idade? Desde os 7 anos. Às vezes a gente vê o menino tocando assim hoje, pensa que foi da noite para o dia, não é não. Não é? É uma luta diária. E certamente você também precisou lidar com a sua preguiça. Regride. Se você deixar hoje de investir, se você achar que você já está pronto para a música, você começa a declinar, não é verdade? A oportunidade que a gente tem, Jaqueline, de identificar dentro de nós o que está sendo precário, isso também já é uma experiência sagrada. Porque às vezes a gente acha que o sagrado só está associado àquilo que a gente tem de bom. Não. Toda vez que nós temos coragem de mexer no lixo da nossa existência, isso também pode ser uma experiência sagrada. Porque é ali que você vai fazer a reciclagem. Tá certo, esse lixo aqui, esse entulho, esse resto, esse insucesso que foi fruto de um tempo mal vivido, no que isso hoje pode me ajudar? E aí nós vamos aos poucos fazendo o fortalecimento dessa vontade, a gente vai tendo coragem de dar essa sacudida, como você usou, de maneira tão descontraída o termo, né? O Padre Fábio está dando um sacode na minha vida, porque eu estou sacudindo a minha vida aqui também. Inclusive, que gostaria até de dizer que no último acampamento eu não tive oportunidade de estar, eu não pude vir. Eu passei mal, muito mal mesmo, da madrugada de sábado para domingo. Tive muita ânsia de vômito, sensação de estar asfixiado. E aí eu precisei ir para o hospital, fiquei um tempo internado lá. Fiz os meus exames, graças a Deus não descobriu nada, mas tudo indica que eu esteja desenvolvendo uma síndrome do pânico, muito comum nos dias de hoje. Talvez por causa do meu excesso de trabalho. Eu, às vezes, brinco muito no Twitter que eu estou cansado. Estou cansado mesmo, mas é porque eu sou um pouco dramático também e faço uma experiência... O humor também nunca me abandona. Eu gosto de brincar com os meus cansaços e sei que quem me acompanha também faz o mesmo. É que, na verdade, eu tenho me sentido muito exaurido mesmo nos últimos tempos. Aquilo que antes não me custava fazer está custando muito. Eu até aqui mais cedo trouxe o Eugênio para me ajudar a gravar o programa da semana que vem, porque eu sabia que 2 programas seguidos seriam muito cansativos para mim. Terei uma agenda pesada esse fim de semana, estarei na sexta-feira em Vila Velha, estarei no sábado em Curitiba, estarei no domingo em Londrina, e sei que não será fácil cumprir esses compromissos. Os deslocamentos são cansativos, os encontros me cansam, são muitas pessoas o tempo todo me solicitando, nem sempre eu tenho o direito de me resguardar, tudo é muito cansativo na vida. Mas eu preciso diariamente recrutar a minha vontade para que este cansaço não prevaleça sobre o meu trabalho. Eu acho que está chegando um momento na minha vida de rever muitas coisas, de dar uma pausa em algumas coisas. Estou aberto a Deus para que Ele me diga o que eu realmente preciso fazer. Porque chega um momento em que a gente descobre que o que a gente faz não pode ser mais importante do que o que a gente é. E aí nós começamos a perder a qualidade da vida. Quando nós fazemos demais e podemos ser de menos.
quando a gente tem uma agenda que não nos permite muitas vezes um descanso, quando não nos permite o estar em casa, que é absolutamente repositor para toda e qualquer pessoa. Mas no nosso dia a dia, nós vamos precisando enfrentar todas as realidades que podem se opor ao nosso crescimento pessoal. Como digo para vocês, se estou vivendo agora, enfrentando um momento difícil na minha vida, eu preciso ter coragem de permitir que o momento difícil, como eu dei o exemplo anterior, né, o entulho da minha escolha, possa agora provocar uma mudança em mim. É assim que funciona. Não posso permitir que a minha vida continue sendo levada, sendo vivida, sem que ela passe pelo crivo do discernimento. Eu sei que às vezes nós temos muita dificuldade de ouvir o que nos incomoda. Eu sei que às vezes a própria pressa da vida que a gente leva, o excesso de comunicação, o excesso de coisas que a gente... É impressionante como nós temos muitas coisas ao mesmo tempo para fazer, muitas respostas ao mesmo tempo para dar. E isso vai nos cansando, isso vai minando a nossa disposição. E aí, porque nós estamos sem disposição, a preguiça nos puxa. E a gente deixa de fortalecer a nossa vontade. E quando nós enfraquecemos a nossa vontade, quando nós não fortalecemos essa vontade, você a enfraquece, porque ela não fica estacionada. É igual o Christian disse, o que toca precisa tocar todos os dias, porque senão ele regride. Ele não fica estacionado no que ele sabe, ele desaprende com o tempo. A vontade é a mesma coisa, ela nunca fica estacionada, ela vai regredir. Se eu deixo de investir nela, ela regride. Por isso que eu preciso fazer diariamente o exercício, como dizia Santo Agostinho, de fortalecer em mim a minha vontade. É igual quando você precisa viver a superação de um relacionamento que te faz mal. Você terá a tentação de voltar àquela pessoa, mesmo sabendo que ela faz mal, porque você está movida por uma dependência afetiva. Se você não fortalece a sua vontade, você jamais poderá viver a libertação daquele relacionamento danoso. É o que a gente fala aqui no livro Quem Me Roubou de Mim, quando a gente faz uma diferenciação entre o desejo e a vontade. Muitas pessoas são movidas pelos seus desejos, que são aquelas realidades superficiais em nós. Agora, quando a pessoa é movida pela vontade, ela vai ser capaz de identificar o que de fato ela está precisando. Então, vamos aí lutando diariamente para que essa vontade encontre um lugar para crescer. Isso é fruto da vida espiritual em nós, né? Então, só lembrando que no dia 16, então, eu estarei em Vila Velha, dia 17 em Curitiba, dia 18 de outubro em Londrina, aí vou ter uma pausa aí, vou fazer uma missão na África, vou ter a oportunidade de ir para Angola a primeira vez, com meu querido amigo Gilberto. Gilberto já tinha me convidado muitas vezes para ir conhecer o trabalho missionário que a Obra de Maria faz na África, e eu já tenho um carinho muito especial pelo povo angolano. Eu teria a oportunidade de estar lá no dia 30, em Luanda, para um show, e no dia 1º, um dia de evangelização, junto com a comunidade Obra de Maria e a Arquidiocese de Luanda. Estou sendo muito bem recebido pelo arcebispo de lá, estou indo a convite dele e fico muito feliz de ter a oportunidade de dar um pouco do meu coração de padre a este povo que eu admiro tanto. Aí no dia 5 de novembro estarei em Ribeirão Preto, no dia 6 em Belo Horizonte, no dia 11 de novembro em Juiz de Fora e no dia 13 em Natal. Em Natal nós teremos 2 sessões do show Piano e Voz. Pois estaremos aqui também no Osana Brasil, no dia 6 de dezembro. Para mim é sempre uma alegria estar aqui. No dia 5 de dezembro estarei aqui no Osana Brasil. No dia 6 de dezembro, no Rio Grande do Sul, na cidade de Encantado. E no dia 19, em Fortaleza. Aí, se eu tiver sobrevivido até lá, senão o sepultamento será... Mais tarde a gente avisa onde será o sepultamento do Padre Fábio.
Gente, eu recebi um e-mail aqui que eu fiquei intrigado. Olha aqui que interessante. Interessante não, é uma situação grave, né? É a Sandra. Padre, sofri mais de 10 abortos ao longo da minha vida. 5 antes do nascimento do meu primeiro filho e 5 depois do nascimento dela. Quero saber se devo continuar tentando, padre, ou se é preferível parar, pois está muito desgastante psicologicamente. O meu médico disse que a dificuldade é porque o feto tem má formação e por isso o organismo rejeita. Minha filha, a Sandra, eu gostaria de dizer isso para muitas mães que estão enfrentando a obrigação da maternidade. É estranho isso, né? Para muitas mulheres, a maternidade é uma obrigação. Não, é um dom. E às vezes nós insistimos demais para ter aquela criança e de repente o psicológico não está facilitando. Primeiro que essas mulheres precisam ser acompanhadas, precisam ter muito critérios nesses tratamentos que vocês se submetem, precisa pensar bem se o seu organismo tem condições de viver toda essa dosagem de hormônios que muitas vezes vocês precisam fazer para poder conseguir ter esses filhos. O fato é que nós estamos cada vez mais com um estilo de vida que está prejudicando o que é natural na vida humana. Então a maternidade, que deveria ser natural na vida de uma mulher, acaba sendo uma dificuldade por causa do estilo de vida que a gente tem. Então nós estamos lidando com problemas que estão aqui e na verdade nós não estamos vendo o problema original que está tendo lá. É igual aquela história das crianças que estavam sendo julgadas no rio. 2 pescadores estavam pescando, aí de repente passou uma criança afogando no rio. Aí um pescador pulou, retirou a criança. Aí daqui a pouco, 2 crianças afogando, descendo pelo rio. Aí os 2 pescadores pularam e retiraram as 2 crianças. Voltaram a pescar, 4 crianças passaram afogando. Os 2 pularam e conseguiram salvar só 2. 2 já morreram afogadas. Depois, mais 6 crianças, e assim sucessivamente. Quando de repente, um daqueles pescadores se levanta e começa a ir embora. E o outro grita apavorado: justamente agora que eu estou com muitas crianças para salvar, você me abandona? Ele fala: não estou te abandonando. Eu estou indo ver quem está julgando as crianças no rio. Sábio isso, né? Muitas vezes nós ficamos tentando socorrer as crianças que estão afogando na nossa frente, mas nós não nos dispomos a ir buscar quem está julgando as crianças no rio. É igual na nossa vida pessoal. A gente fica tentando enfrentar problemas que estão sendo manifestados aqui agora, mas a gente nem sabe muitas vezes chegar à causa dos problemas. Tamanha a superficialidade da vida que a gente vive. Nem sempre nós vamos conseguir ficar tranquilos resolvendo apenas as consequências daquilo que está errado lá atrás. São os cuidados paliativos, né? De repente tem uma infecção grave e a gente fica curando a feridinha que está de fora. Não. Muitas vezes nós vamos ter que dar uma pausa nas consequências para tentar buscar as causas. Porque senão, minha gente, nós vamos passar a nossa vida lidando com as consequências e jamais chegaremos à solução das causas. É igual eu agora. Não adianta eu querer lidar apenas com as consequências do meu cansaço. Eu preciso agir, mudar as estruturas que me cansam. Eu preciso ter coragem de mexer em algumas estruturas. Eu preciso ter coragem de mexer no que está provocando o desgaste hoje. E às vezes nós queremos a solução, Sandra, de situações
sem ter tido ainda condições de chegar nas causas. É um erro muito comum. Para muitas mulheres, a incapacidade de ter filhos não está nem ligada aos problemas do corpo, não. Fazem os exames, está tudo certo com o marido, está tudo certo com a mulher. Mas a vida que leva, a própria ansiedade, a obrigação da maternidade, impede a mulher de ter o filho que tanto deseja. Tanto é que muitas mulheres, depois que adotam o primeiro filho, aí já relaxa um pouco, vai engravida, né? Parece que é uma resposta natural do corpo retornando às suas possibilidades. O fato é que é uma situação que de fato merece ser cuidado. Não insista, minha filha. 10 abortos, o desgaste psíquico que você está vivendo, cuide de você antes disso. Faça de fato um cuidado intensivo com você, para que depois essa maternidade seja apenas uma consequência natural em você. Padre, meu nome é Natália, eu tenho 23 anos, estou passando por um momento muito difícil na minha vida. Conheci um rapaz, fiquei apaixonada por ele, ficamos 6 meses juntos e pode parecer bobagem, padre, pouco tempo, mas significou muito para mim. E de um tempo para cá, nós brigávamos muito, até que um dia peguei ele com a ex-namorada dele. Ele me fez sofrer demais, me fez sentir a pior pessoa do mundo, e eu sempre fiz tudo por nós, sempre dei o meu melhor, me esforcei. Eu acho que não merecia isso. Tem 2 semanas que estamos separados e eu não o consigo esquecer. Parece que minha vida parou e eu não tenho mais vontade de viver. Sinto muita falta dele. Não sei o que faço. Não aguento mais tanto sofrimento. Está sendo difícil, padre. Olhe pela minha vida, porque eu também preciso de uma direção. Natália, minha filha, primeira coisa, o sofrimento da perda, ele de fato é muito doloroso. Mas põe uma coisa na sua cabeça, ele não é definitivo. Não tome uma decisão de correr atrás desse rapaz só porque você está sofrendo. O sofrimento, ele serve para nós como um purificador, até mesmo para a gente identificar se a gente ama ou não. Quando nós perdemos alguém, nós podemos sofrer por diversas causas. Ou porque amávamos de verdade e aquela pessoa faz falta na nossa vida, ou também porque estamos machucados na nossa vaidade. De repente você foi traída, isso gerou em você uma fissura na sua autoestima, como se fosse uma pequena rachadura na parede. E só o tempo vai nos dizer se nós estamos sofrendo porque de fato amamos ou porque de fato nos sentimos rejeitados. São 2 questões distintas. E pode ser que as 2 também se encaixem no mesmo caso. Você amava e está se sentindo rejeitada. Muitas vezes, na pressa de diminuir o sofrimento que nos incomoda, a gente toma a decisão errada. Então a melhor coisa é você dar tempo para você. Não tenha pressa de resolver isso. Eu acho que se há um vínculo entre vocês dois, ainda que tenha tido essa traição, se há um vínculo entre vocês dois, esse vínculo há de prevalecer. Mas é o tempo que mostra, viu? Se a gente não tem tempo, desculpe-me, se a gente não tem paciência para identificar o que o tempo tem a nos revelar, você corre o risco de passar, de se entreter com aquilo que você quis que o tempo lhe desse. E o tempo é sábio. O tempo faz a própria faxina das situações. Às vezes você tem uma ânsia imensa de resolver uma determinada realidade. Tenha calma, tenha paciência. Seja capaz de dormir sobre a situação. Faça com a sua vida o mesmo que o poeta Drummond de Andrade recomendava que a gente fizesse com o nosso poema. Conviva com ele antes de escrevê-lo. Drummond dizia: dorme com este poema antes dele virar palavra. Não tenha pressa de escrever o livro, não. Não tenha pressa de escrever a história. Convive primeiro com essa história.
Às vezes nós temos uma ânsia muito grande de resolver as realidades, mas às vezes só o tempo vai resolver. Não se trata de cruzar os braços, não estou falando disso. Estou falando de você ter condições de experimentar uma tranquilidade que nos dias de hoje tem sido cada vez mais rara. De nós sermos transgressores neste aspecto. O mundo grita para a gente correr, para a gente resolver, para a gente fazer... Não, nem tudo é possível. Nem tudo poderá ser resolvido pelos recursos da pressa. Pelo contrário. Muitas realidades, sobretudo as afetivas, nós precisaremos do tempo como um aliado. É igual quando a gente perde alguém, quando alguém morre na nossa vida. O tempo é o aliado para nos ajudar a devolver ao nosso coração a harmonia. Nunca mais seremos os mesmos, eu sei. O outro fará falta na nossa vida eternamente. Como dizia Mia Couto, o grande escritor, morto amado nunca para de morrer. Sim, será uma eterna lembrança em nós. Agora, à medida em que nós associamos a nossa luta ao movimento do tempo, nós vamos acomodando aquela pessoa dentro de nós num território chamado saudade. A gente vai aprendendo a lidar com aquela ausência. A gente vai usando a força de vontade, a nossa razão, para a gente poder equalizar dentro de nós o que aquela pessoa deixou de ausente. Por isso, essa vida afetiva, essa briga com esse namorado, pode ser uma boa oportunidade de você aprender a lidar com você. Sim, uma boa oportunidade que você tem de lidar com seus recursos. Não tenha pressa de resolver o que hoje te faz sofrer. Isso vale para todos nós, não é só para essa menina que nos escreveu esse e-mail, não. Às vezes nós temos ânsia de resolver, estamos ansiosos por resolver as situações, estamos ansiosos por ter um filho, estamos ansiosos para arrumar uma pessoa para casar, ansiosos para arrumar um emprego, e é justamente a ansiedade que se coloca como um primeiro obstáculo, sempre para nos impedir de chegar ao resultado que nós queremos. De repente, quando a gente consegue aliviar pelo próprio exercício da meditação, do silêncio, da oração, quando você vai desacelerando o seu organismo, com rituais que você pode criar no seu dia a dia, a própria respiração. Uma respiração bem feita acalma a gente. Aí você começa a olhar para os seus problemas com mais tranquilidade, com mais serenidade. O tempo começa a ser seu aliado e você naturalmente vai fortalecendo a sua vontade. Para na hora que você precisar agir, você agir do jeito certo, com os recursos certos. Muitas vezes nós não alcançamos um bom resultado nas nossas lutas, é porque a gente não recruta o que a gente tem de melhor. A gente sai para lutar com as nossas piores armas, com os nossos ódios, com os nossos rancores, com a nossa impaciência, com a nossa ira. Isso não faz ninguém vencer a luta. O que nos faz vencer a luta é o contrário, é o oposto. É a nossa paciência, é a nossa persistência, é a nossa perseverança, é o nosso amor, é o nosso perdão. Ah, padre, mas é muito difícil. Ninguém falou que era fácil. Eu também estou aqui lutando para dar conta das minhas realidades. Eu também estou dando conta para viver a reconciliação que eu estou lhe convidando a viver. Eu não estou te dando uma aula. Eu estou falando daquilo que eu preciso experimentar diariamente. Conheço os meus defeitos, reconheço-os diariamente e sei que muitas vezes eles prevalecem sobre as minhas qualidades. Mas eu não quero que seja assim. Eu quero aos poucos, colocando sob a doma dos meus cuidados, tudo aquilo que eu sei que pode me destruir. Tudo aquilo que eu sei que pode ser desfavorável a mim. Espero, desejo do fundo do meu coração que não lhe faltem os recursos a fortalecer cada vez mais a sua vontade. Os recursos que possam fortalecer a sua vontade para que você vá cada vez mais
além. Para que você se supere. Que todos os dias, ao deitar na sua cama, ao colocar a cabeça no seu travesseiro, você tenha a consciência tranquila de estar vivendo um processo de superação diária de si mesmo. Derrame sobre nós, sobre o nosso coração, a bênção e a proteção do céu, do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. CançãoNovaPlay.com. Assine já!